Então, aqui estão os 5 pilares para você entender e não ter o seu visto negado logo de primeira. Ou seja, cair nos erros e nas armadilhas que tem dentro da DS 160. Então, para isso, eu tenho esse mapa mental, onde você consegue gravar melhor as suas possibilidades, onde estão os seus erros, onde estão os seus acertos dentro do seu perfil. O que você vai ver aqui, olha, você vê que você tem, eu chamo de pilares, tá? O pilar familiar, financeiro, a sua formação, o seu ofício hoje em dia, ok? O seu objetivo de viagem, ele vem junto com o seu lastro no Brasil, ou seja, qual seria o seu objetivo para chegar nos Estados Unidos? E qual é o seu lastro para você voltar para os Estados Unidos? E documentação, aqui ó, documentação. Lógico que nós temos a parte onde você tem que fazer a sua aplicação no formulário 1060 e nós temos o dia da reunião. Existe uma técnica que você tem que entender que no dia da reunião o cônsul ele vai usar uma técnica para ele entender o teu verdadeiro objetivo de viagem, para entender o teu verdadeiro objetivo de ir para os Estados Unidos, se é migrar ou não imigrar. Se você está pegando um visto de não imigrante e você vai debandar para os Estados Unidos para ganhar em dólar, é o que todo mundo quer, ou se você realmente tem um lastro no Brasil que ele percebe isso, ele vai perceber que você tem por que voltar para o Brasil. Então, o objetivo de viagem tem que ter coerência, né? Coerência com o quê? Com o teu visto que você está pedindo, ou de estudante. A coerência é completamente diferente do turismo, mas os pilares são os mesmos, tá? Você no visto de estudante, você também tem sua formação, ofício, você tem a sua parte financeira, você tem a sua parte familiar, né? E você tem que apresentar a documentação, tá? Tanto você apresenta documentação para quem vai para o colégio, onde você vai se inscrever, como você apresenta a documentação lá no dia da tua reunião consular. Mas o visto de turista, realmente, ele é o mais fácil de você resolver. Por quê? Porque para quem vai turistar, basta você entender os 5 pilares. Então, esses 5 pilares estão aqui, ó: familiar, financeiro, formação e o teu ofício, ou seja, no que você vem trabalhando, no que você se formou e no que você trabalhou a vida toda. Os documentos, que é o último pilar, na verdade, né? Esse pilar, ele vai ser pedido para você somente se o cônsul achar que você está contando alguma história que não é verdadeira, somente se ele perceber que ele vai te aprovar, mas ele tem uma dúvida. E toda a parte da reunião ela é muito baseada em você tirar as dúvidas da mente do cônsul, tá? Quando ele faz uma pergunta, além da resposta, ele também quer saber, ele quer tá tentando tirar uma dúvida, né, de você. Ele quer tirar aquela dúvida de você para poder dar prosseguimento. O grande problema das pessoas que vão pro dia da reunião é que elas levam muita dúvida para pouco tempo de atendimento. Então o cônsul tem lá 80 pessoas, tá? 80 pessoas para atender. E ele vai dar 2 minutos para cada pessoa. Isso significa que dentro desse espaço de tempo de 2 minutinhos, vamos dizer que são 2 minutos só isso aqui. Você chega lá com isso aqui de dúvida. Não tem como ele atender você. Não tem, porque olha aqui, ó, ele teria que parar, conversar com você, falar sobre a sua vida, né, anterior, pregressa. Ele teria que perguntar sobre a sua família, sobre os seus pais, por que você está ganhando tanto, quanto tempo você ganha, se você gosta do Brasil, se você gosta do teu trabalho, se você já pensou em viajar. Ele não tem esse tempo. Ele vai dar 2 minutos para cada pessoa. Existe uma parte técnica sobre isso que você vai entender rapidamente por que isso, tá? É o seguinte: você pagou por $185. $185 é uma merreca para o americano. É uma merrequinha. É dinheiro de pinga para o americano. Para você, para mim, é R$1.000. Então, a gente chega lá para poder pedir o visto, chega com certo medo, chega com certa ânsia. E se for a família, imagina toda a família lá para poder tirar o visto e você simplesmente erra uma resposta ou simplesmente você errou dentro da ADS
alguma coisa que não bateu naquele momento que ele vai te dar 2 minutos de atendimento. Por quê? Por que esses 2 minutos e não meia hora? Porque você pagou $185. $185 é como se fosse R$150 para o americano. Então é muito pouco para ele conversar com você lá meia hora, 2 horas. Então esse é a parte técnica que ninguém fala. E eu vou explicar para você o passo a passo aqui nesses pilares. Você vai entender o passo a passo. Se você não entender os pilares que são fundamentais, não é para mim não é para você. Os pilares são fundamentais para o cônsul, entendeu? O cônsul, ele vai analisar esses pilares na sua vida. Por esse motivo que você tem que entender o que acontece aqui. Eu coloquei um mapa mental para você visualizar isso e você não esquecer, ok? Então vamos lá. Olha só. Vamos começar aqui com o pilar familiar, tá? Fica tranquilo que eu vou aumentar aqui, ó. Vai dar para você ver direitinho. Esse aqui é o pilar familiar. Então o que nós temos no pilar familiar? Bom, você tem família nos Estados Unidos, tá? Ele vai querer saber se você tem família. E se você tem família nos Estados Unidos, se essa família, se essa pessoa, ela entrou com um visto padrão, ou seja, fez o pedido do visto lá de fora, tudo direitinho, se casou do lado de fora, ficou noiva, casou com americano, do jeito que tem que ser, tudo direitinho, perfeito. Esse visto, essa parte familiar sua, ela tá ok? Mas, se a pessoa entrou pelo México, se a pessoa ela entrou e ficou fora de status, após isso que ela conseguiu o green card dela, conseguiu a cidadania, se casou e noivou e conseguiu o visto dela aprovado lá dentro, né? O green card dela lá dentro, isso significa que ela burlou alguma coisa. Então, quando você tem um parente lá e ele burlou alguma coisa, automaticamente você fica quieto. Você não pode falar. Porque se você falar, o cônsul automaticamente ele pensa, ora, se Maria ficou fora de status, se casou, separou, se casou depois de novo, pediu extensão, fez isso, fez aquilo, depois e está lá até hoje, então João, que é primo da Maria, ele vai fazer a mesma coisa, com certeza. Maria está chamando João. Então, não fale. Você não vai falar, né? Esposa, tá? A esposa, ela trabalha, ela não trabalha, ela vai com você. Imagina, você vai fazer um turismo para os Estados Unidos e você simplesmente não leva a esposa. Ué, o que o cônsul vai perguntar? É daí que você vê as técnicas das perguntas que serão feitas para você no dia da sua reunião consular, porque simplesmente já tem várias detalhes em cada pilar que você vai ter que responder no dia da sua reunião, caso você não tenha feito um preenchimento correto dentro dentro da 1060, né, do formulário, que hoje em dia está muito modificado. Ele quer saber muito mais detalhes sobre a sua vida, com aspectos diferenciados sobre o teu Instagram, o teu YouTube, o que você curte, quais são as pessoas que você segue. Tudo isso está aqui na tua parte familiar, né? E a sua esposa também está inclusa nisso, porque se você não segue, se você até não segue, né, um cara lá no Instagram que ele ensina sobre documentação nos Estados Unidos, mas a sua esposa está seguindo, então significa que tem alguma relação aí. Então, se você não leva a esposa, é muito estranho também, né? Porque como é que você vai viajar, fazer uma viagem, você pode até deixar os filhos, mas você vai viajar a negócio, então você deveria pedir o B1, que é o visto para negócios, e dá muito certo. Ou você deveria viajar com a sua esposa ou com a sua família toda. Essa é a melhor opção. Aí, a não ser que você vá sozinho, aí você tem que mudar a sua estratégia para o B1, que é o visto de negócio. Ou seja, você vai fechar negócio com alguma empresa, vai fazer uma viagem de reconhecimento de firma, vai num evento, você vai até ao médico, pode fazer uma variação muito grande de
turismo, né? Um turismo de negócios, sendo que tem que ter uma certa coerência com o que você trabalha também, né? Não adianta chegar lá e você é fotógrafo e você está indo lá procurar máquina de sorvete na convenção de drones, né? Isso não vai ter lógica, não vai bater realmente. Sua separação, né? Tem muita gente que erra e são pessoas que se separaram já. E aí que ocorre, a pessoa bota lá que é solteiro. Porra, é um erro fatal isso. Você perde muitos pontos aí. Você pensa que o cônsul, ele vai querer perguntar sobre toda a sua vida? Não, isso é baseado numa pontuação. E essa pontuação tem as chaves mestras, que são os pilares. Então é exatamente isso que você vai ter que entender, o passo a passo. Eu vou passar aqui muito rápido, porque senão esse vídeo fica muito longo. Mas você vai ter todos esses detalhes, passo a passo, dentro do meu sistema, do meu método, que se chama Visto Sem Estresse, onde lá dentro você vai ter todos esses pilares e você vai ter muito mais lá dentro. Vale muito a pena, tá? Você tem sponsor, que são aquela pessoa que vai, deixa eu pegar aqui. Você tem um sponsor, é uma pessoa que vai pagar pela sua viagem. Veja bem, para você ter um sponsor, você realmente aí não pode colocar uma discrepância se você falar, não, eu ganho 15 mil reais, mas eu tenho um sponsor. Não pode. Sponsor é algo que você tem que derivar de estudantes. Estudantes até 23, 25 anos no máximo. Você não pode falar lá que é 30 anos estudante e você tem um sponsor que é o seu tio. Não, não dá, não rola, é visto negado. Não adianta, não adianta. Aqui está a palavra México, porque existe alguns países, tá, que se você tiver feito essa viagem, tiver marcada no seu passaporte, você vai receber mais perguntas sobre a viagem, sobre o seu trabalho, há quanto tempo você trabalha. Por quê? Porque, vamos supor, você passou no México, passou na Colômbia. Altamente perigoso para os Estados Unidos. O que você foi fazer na Colômbia? O que você foi fazer no México? Será que você está em algum CAR, né? Será que você é envolvido com uma FAQ, né? Será? Então, eles vão querer saber, vão pegar mais perguntas sobre você, vão te visualizar, vão te detalhar mais o teu dossiê, justamente por causa disso. Então, cuidado com os locais que você já visitou, né? E daí fica um critério seu, né? Explicar melhor, ter respostas melhores para explicar isso. Tem lá no Visto Sem Estresse, no método completo, tá? Que eu vou deixar o link aqui embaixo para você depois pegar. O status de parentes, eu já falei, né? Lógico que se você tem parentes nos Estados Unidos, você tem que saber como é que eles entraram e por que eles entraram. Você não pode estar falando que tem parente nos Estados Unidos. Tem um irmão nos Estados Unidos. Aí o cara fez tudo certinho, estudou lá, fez faculdade, hoje em dia tem green card, tem citizen, né, cidadania, e tá tudo perfeito. E aí, essa pessoa você pode dizer que você vai visitá-la. Sim, você pode dizer. Ele vai mandar uma cartinha para você, um e-mail te convidando, você vai dizer que você tem um e-mail de convite, esse e-mail tem o endereço dele, o número do passaporte dele, o número do visto dele, quando ele entrou, quando ele saiu, se possível, né, o nome completo, se ele é casado lá, vai ter o nome da esposa dele completo, o passaporte da esposa dele completo, tudo você vai colocar nesse e-mail que ele vai te mandar antes, tá? E aí você vai falar, olha, eu tenho uma carta convite do meu irmão que está lá morando e explicando tudo direitinho. Inimigos do trabalho. Inimigos do trabalho é o seguinte: quando você faz a tua apresentação dentro da ADS, né, é criado um dossiê ali, tá? E esse dossiê não é analisado pelo visto, pelo o cônsul que está ali na frente, não. Ele é analisado pelo pré-cônsul, é um assistente do cônsul que vai fazer toda a análise sobre você, sobre o teu trabalho. E o que ocorre? Às vezes você tem uma pessoa no trabalho que é o seu chefe, que ele não quer te perder. Ele sabe que tu está querendo ir para os Estados Unidos, está querendo ganhar o mundo. E ele não quer perder você. E aí o que acontece? Você, obrigatoriamente, tem que botar o telefone no teu trabalho. E quando você faz isso, o cara pode chegar e falar, peraí, deixa eu ver, o João falou que trabalha já há 5 anos e ganha 20 mil reais, será que isso é verdade? Aí liga para lá para falar com quem? Com o seu chefe. Você obrigatoriamente tem que colocar o nome dele lá. Então ele liga e fala, ô seu Manel,
O João falou que trabalha aí com o senhor e já ganha aí 14 mil reais, já trabalha há mais de 5 anos. É verdade isso? O seu Manuel falou, é verdade, trabalha assim há 5 anos. É tudo verdade. Mas ele não ganha tudo isso não. Então toma cuidado com isso. Porque às vezes o patrão não quer que você saia, não quer que você viaje, não quer que você migre, não quer que você trabalhe fora do Brasil. Então ele faz para não deixar você ir, né? Vamos colocar assim nesse contexto, né? E você tem que separar também a data do nascimento dos seus pais, o nome deles completo, tá? O que eles trabalham, o que seu pai trabalhou. Meu pai foi do quartel, se aposentou, a minha mãe é dona de casa, do lar, né, aposentada também. Maravilhoso isso é muito bom, tá? Existem alguns detalhes aí para você desenvolver, tá? Cada um, o que você tem que entender é o seguinte, cada um tem uma dor diferente, é um caso completamente diferente. Não adianta você entrar no YouTube e você falar assim, pô, eu vi o youtuber falar lá que ele fez assim, assado, pô, beleza, eu acho isso muito legal, parabéns para ele, só que foi uma única vez. O que aconteceu com ele não é o seu caso, é completamente diferente. Cada caso é um caso diferente. Por isso que você tem toda essa planilha, todos esses pilares para você se encaixar neles e você saber o que colocar dentro da DS e saber quais são as perguntas que vão vir na tua direção. Se você resolve isso na tua cabeça, se você entende quais são as perguntas que vão vir na tua direção, você passa, você é aprovado. É muito simples. A aprovação vem na sua direção. Você recebe 4 perguntas e pronto, é aprovado. Mas se você não entende nada dos pilares, se você não sabe o que o cônsul quer tirar da sua mente, se você está seguindo o YouTube lá que fez uma aprovação, né, e ele não tem experiência com outros modelos de casos, então você está perdendo tempo. Você está assistindo vários YouTubes e cada um fala uma coisa e você fica todo atrapalhado e você não tem nada que vá se encaixar exatamente com o seu caso. Então, para isso, eu criei o Visto Sem Estresse, que é um sistema, é um método completo, onde você vai ter também 40 minutos da minha consultoria, e o link está aqui embaixo, é só você seguir, o link está aqui embaixo. Vai lá e vê se isso é bom para você, se vai ser bom para você, ok? Vamos lá, vamos passar aqui para a segunda opção, tá? Que é financeiro. Olha, essa parte é boa, hein? Financeiro, olha aí, ó. Então vamos aqui, ó, no status financeiro. Nós temos lá valores. Não adianta você dizer que você ganha R$ 1.200, que você ganha R$ 1.500, se você não tiver um sponsor. A partir de 2.500 para baixo, o ideal é você ter um sponsor, tá? Por quê? Porque é um valor muito baixo. Imagina, você teria, para você passar 20 dias nos Estados Unidos, vamos colocar assim, você e um casal, você e mais uma pessoa. Para você passar 20 dias nos Estados Unidos, 20 dias em qualquer lugar dos Estados Unidos, você vai gastar em torno de R$ 30 mil, com passagem de volta, estadia, alimentação, um presentinho de $50 que você vai comprar, em torno de R$ 30 mil. Então você acha que o cônsul vai acreditar que você ganhando R$ 1.800, R$ 2.500, ele vai achar que você juntou 10 anos de salário? Porque você também tem que apresentar o seguinte: você mora de casa própria ou alugada? Isso tudo interfere na tua parte financeira. Então o que nós temos ali? Temos o imposto de renda para quem ganha mais de 7 mil, 8 mil reais. Nós temos o extrato bancário para quem realmente juntou dinheiro para poder fazer essa viagem, tá? Cartão de crédito você tem, e quando eu falo cartão de crédito, a parte mais importante vai ser o seu score. Sim, eu tenho um vídeo completo, tá? Inclusive ele está dentro do método, está dentro da plataforma, que você tem toda a parte onde você aumentar o seu score, onde você vê o seu score para saber se realmente você vai conseguir ser aprovado por causa disso. Imagina o seguinte: você chega na América, tá? Você pegou o visto, tá tudo bacana, tal, você chegou na América e você vai alugar uma casa. A primeira coisa que eles vão fazer é olhar o teu score, para ver se vão alugar a casa para você ou não. Você vai comprar um carro. Você vai poder pagar em 2 anos? Beleza, pode pagar em 2 anos, mas peraí, deixa eu ver o seu score. Então,
tudo é visto o score nos Estados Unidos. Tudo que você for comprar se baseia no score, no seu poder financeiro, no seu poder de compra. E aí, quando você chega lá no consulado e você faz a tua aplicação, você diz lá os valores que você ganha, ou se você diz quanto você tem no seu imposto de renda, ou se você tem cartão de crédito ou não, isso vai afetar diretamente no teu score, porque se o teu score for muito baixo, e quando eu digo baixo, você tem que passar dentro do método, se eu não me engano, é 700, tá? Então o seu score vai de 1 a 1000, e de 700 para cima é um score padrão, de 700 para baixo já fica perigoso para você fazer o pedido assim sem ter que aumentar o score. Então lá tem todas as técnicas para você aumentar o teu score real, tá? E aumenta em 15 dias, 20 dias, é muito fácil, tá? De aumentar o score, não fica preocupado com isso. E aí, o pilar financeiro, será que você tem cartão de crédito internacional? Isso é importante, tá? Não é significativo naquele momento, mas ele pode perguntar se você tem cartão de crédito. O cônsul está ali para ele fazer uma análise completa de você. Mas quem fez a análise, quem fez o dossiê e entregou na mão dele, foi o pré-cônsul. Ele que olhou toda a sua parte financeira. E as pessoas que têm, vamos supor, CNPJ no seu nome, né, já abriu empresa, essas empresas, elas devem estar abertas e ativas, tá? Porque é muito simples. Você pega o nome da pessoa, você coloca na internet, qualquer Serasa, ele vai te passar o score da pessoa, que já resolve o problema aí. Imagina, se o teu score lá está 200, que é muito baixo, 200, o pessoal que não pagou a conta, esqueceu de pagar R$300 de conta, já 3, 4 anos está devendo, o banco está devendo cheque especial, então o cara tem 2.000, 3.000 para pagar, cara, tu tem que voltar lá e tem que negociar isso, porque aí o teu score sobe, né? Você começa a pagar e o banco começa a te dar crédito novamente. Então o que você vai fazer? Se o cônsul, ele não quer perder tempo com você. Lembra que ele tem 80 pessoas na fila? Lembra que ele só vai te dar 2 minutos? Ele vai ver o teu score rapidamente, se ele desconfiar do teu pilar financeiro. Simples. Eu ganho 20 mil reais. Eu tenho imposto de renda. Eu tenho extrato bancário, mas eu tô barrado em cartão de crédito. Ou então eu moro em casa alugada. É uma coisa que pesa no teu financeiro. Por que pesa no teu financeiro? A casa alugada é o seguinte, se você fala que você ganha 8 mil e você aluga a casa, tá bom, então o cônsul pode perguntar para você, você tem casa alugada ou você tem casa própria? Aí você responde, não, tenho casa alugada. Então ele vai perguntar, quanto você paga de aluguel? Eu pago R$2.500. Beleza, você paga R$2.500 e tem um aluguel e tem um salário de 8 mil. Então você não ganha 8 mil. Tá entendendo? Conectou? Isso aí é a parte financeira, funcionando na mente do cônsul. O cara é treinado. O cara é treinado para entender esses pilares. Só você que, se não entender, você se afunda no dia da tua reunião, no dia da tua aplicação da internet. Então, além dos erros e armadilhas que você tem padrões, que é você guardar o ID, senão você nunca mais entra, você é jogado para fora toda hora do sistema, e aí quando você volta, você tem que, ele não grava o que você colocou, então você tem que colocar exatamente da mesma forma. Então, e você tem que juntar toda a documentação no método visto sem estresse. Eu te dou toda a documentação que você tem que juntar antes de começar a aplicação, para você fazer na ordem certa, para você resolver o teu problema passo a passo, porque você pode resolver passo a passo e pode dar uma parada, respirar, aí vai no domingo, continua. Você pode fazer em 3, 4 vezes, 3, 4 dias diferentes, mas você tem que fazer com coerência, tem que fazer consecutivamente. Você não pode errar e refazer, Isso vai estar apontando lá no seu relatório de análise da DS 160, que foi preenchida. E o pré-cônsul, ele vai olhar isso e vai falar, esse cara entrou falando uma coisa, aí caiu a internet. É porque não cai a internet, na verdade, né? Você está lá na página e eles te jogam para fora. Por quê? Como é que você faz para você pegar uma pessoa que está mentindo? Você pergunta a ela várias vezes a mesma coisa. Então é isso que acontece dentro do formulário DS 160. Eles perguntam para você uma coisa, quando chega no final, você clica no botão salvar, não salva.
E aí, na verdade, enviou para o banco de dados e não salvou nada para você. E aí você tem que repor tudo aquilo ali de novo. Então, se você cai uma vez, você pode cair várias vezes, tá? Você cai dezenas de vezes. E para isso, o cônsul, ele vai analisar ali e vai ver o que você colocou. Pô, ele falou aqui que ia visitar tal lugar. Agora, depois ele colocou que ia visitar outro lugar. E agora ele colocou outro hotel. E agora ele colocou outro hotel. E assim vai. E pronto, é visto negado. Porque você não teve coerência no que você estava aplicando. Uma hora você queria fazer uma coisa, uma hora você queria fazer outra, uma hora você falou que tinha imposto de renda, outra hora você falou que o valor do teu salário é X, 8.550, depois você falou que era 8.000, depois você falou que não, era 8.900. Essas incoerências, o cônsul que está fazendo, o cara que vai fazer uma análise, vai fazer um dossiê da tua formatação lá, do teu formulário 1060, do teu formulário online, ele já vai passar para o cônsul lá na frente. Ele vai falar, olha, o João está incoerente aqui com a parte do salário dele, está muito estranho. E 3 vezes ele mudou o salário, ele não sabe quanto ele ganha. Então, o cônsul, ele para não deixar você mal, né, ele não vai perguntar diretamente para você assim, quanto você ganha? Qual é o teu salário? Fala aí, porque tu botou 3 salários, não vai falar isso. Ele vai chegar para você e falar, vem cá, você tem imposto de renda? Se ele sabe que você ganha mais de 8.000, ele vai perguntar logo que tu tem imposto de renda. Se ele sabe que você ganha menos, ele vai falar, ó, quanto tempo você trabalha? Você entrou lá trabalhando quanto? O que você faz lá do teu dia a dia? Inclusive, você tem que colocar lá dentro do formulário da DS o que você faz diariamente no teu trabalho, tá? Quais são suas atividades diárias? O que você faz ali dia a dia? Então, às vezes tem incoerências com isso também, que não tem nada a ver com essa parte não, é a parte mais do ofício, tá? É o pilar do ofício. Mas o cônsul, ele mistura esses pilares, entendeu? Ele é muito esperto, ele é muito inteligente, ele foi treinado para isso. Ele foi treinado para olhar para os seus olhos e ver quando você está criando e quando você está lembrando. Existe uma diferença. Quando você cria uma resposta e quando você lembra de uma resposta, você tem lados diferentes que você olha. Então, ele faz perguntas primeiro fáceis, para saber quando você está lembrando, inclusive são perguntas que ele já sabe a resposta, e quando ele faz perguntas que ele realmente tem dúvida, ele quer saber se você vai criar a resposta ou se você vai lembrar da resposta, ou seja, aquela resposta é uma resposta real, realmente que existe na sua cabeça. Então, talvez ele não pergunte para você se você tem carro ou não, tá? Isso é irrelevante, né? Mas, por exemplo, o sponsor, ele está incluso aqui no teu financeiro. Tanto na parte familiar, se for estudante, se for até 25 anos, como o sponsor aqui. O sponsor pagante, por exemplo, você pode pagar para sua mãe aposentada vir aos Estados Unidos. Sim, você pode fazer isso. Mas você não pode pagar para o seu irmão de 35 anos vir aos Estados Unidos. Sacou a diferença? Ou seja, o sponsor, ele é posto ali no momento para quem realmente ganha menos, lógico, menos de R$2.000, menos de R$1.500, menos de R$1.200, mas esse sponsor, ele tem que ter uma conectividade real com aquela pessoa, né? Um parente, um tio, que são mais ou menos basicamente isso aqui: pai, mãe, tio e tia, e irmãos, e marido e esposa, lógico, né? E filhos também. Então são as pessoas que estão diretamente em volta de você. Agora, primo pagando, namorado pagando, amigo, patrão pagando. O patrão, se estiver pagando, somente se for para viagem de negócio, que é o B1. Tá? Nós estamos falando aqui do B2, estudante. Lembre-se disso. Né? Então, aí, valores de estudante também, olha só, gente. Valores de estudante são completamente diferentes. Tá? Uma pausinha só para quem vai pegar o visto de estudante. Preste atenção. Na DS lá, eu vou te dar 40 minutos de consultoria, tá? Você tem dentro do método Visto Sem Estresse, você vai ter 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos de online, de consultoria minha, que eu vou fazer uma análise geral, tá? Sobre a tua situação. Então, você tem como você entender que o visto de estudante, ele tem derivações de valores, tá? Ah, não, mas tem uma tabela. Sim, tem uma tabela, mas essa tabela é seguida
para quem está lá fora, quem já está dentro dos Estados Unidos e vai pedir visto de estudante. Aí é seguida a tabela direitinho. Tem que ter $19.000, tem que ter $12.000, tem que ter $21.000 por casal. Legal, aí é seguido perfeito. E para quem está no Brasil, aí não, essa pessoa tem que ter pelo menos 35% a mais do valor que ele vai aplicar. Por quê? Porque as pessoas estão fugindo do Brasil, infelizmente, né? O pessoal está saindo, o Brasil está afundando e as pessoas estão fugindo do Brasil. Vamos para o próximo pilar, tá? Eu tenho muito mais detalhes no método Visto Sem Estresse, o link está aqui embaixo, corre lá que você vai entender todo o processo, é muito fácil, eu explico dessa forma que você está vendo aqui, muito fácil, muito simples, e você entende perfeitamente o passo a passo. Você tem que seguir passo a passo e entender os 5 pilares. Esses 5 pilares vão te dar a 100% de aprovação, vão deixar você dominando a reunião, tá? Vamos agora para a parte de formação, aqui ó, formação e ofício, tá? O que significa isso? O cônsul, ele não entende que você se formou em engenharia e hoje trabalha como vendedor de sapatos. Não, ele não vai entender isso, não vai mesmo, ele não vai entender isso. Ele entende que você se formou em engenharia, fez estágio, e hoje, depois de 15 anos, você ainda continua trabalhando com engenharia, ou algo bem próximo da engenharia, né? Ou então você fez uma outra faculdade e você está trabalhando como marketing, por exemplo, né? Aí sim, é válido. Mas a tua formação, ela tem que dar continuidade ao teu ofício. Não adianta você falar lá que você... eu fiz a minha faculdade de advocacia, mas hoje eu trabalho sei lá, trabalho com vendas. Não, isso aí vai te criar um problema, vai te criar várias perguntas alternadas, uma em cima da outra, porque o cônsul ele vai querer validar se você realmente está trabalhando, se você realmente tem um futuro no Brasil. Porque se você não tiver futuro no Brasil, o que você quer fazer nos Estados Unidos? Você quer migrar, né? É a lógica, né? Então aqui, ó, você vai se preparar, porque você vai ter que colocar lá faculdade, colégio, cursos. Os cursos são muito importantes, tá? Tem gente que não dá valor aos cursos, mas os cursos técnicos, eles são importantes você ter início e fim. Vamos lá, você começou o curso de hidráulica, vamos colocar assim, hidráulica, não vamos colocar em inglês não, porque em inglês já está passado, mas você começou um curso de hidráulica, né? Mas você não terminou. Cara, você vai colocar lá que você terminou o curso de hidráulica, infelizmente você tem que usar essa técnica, porque se você falar que você não terminou o curso de hidráulica, por que você colocaria lá? Não tem nem como você colocar lá o curso de hidráulica pela metade. Quando você coloca um curso, uma escola, uma faculdade, você tem que dizer a data que você entrou, a data que você saiu, e você tem que dizer quais são os cursos, qual foi a matéria, quanto tempo que durou, qual o nome da instituição, onde fica a instituição, o número telefônico da instituição, o e-mail da instituição. Você tem que falar tudo sobre aquilo ali. E existem 6 locais para você preencher sobre isso. Então, se você tem escola, que para quem tem faculdade, não precisa retroceder para a escola, tá? Você pode dar da faculdade para frente para os cursos. Mas para quem não tem a faculdade, você vai colocar a escola e vai colocar os seus cursos técnicos depois da escola, tá? E datas e locais, vai ter que ter tudo isso relacionado aos cursos e a colégio também, tá? Colégio também é a mesma coisa. Se você fez uma faculdade de não sei quanto tempo, você vai colocar lá. Se você trancou a faculdade, não terminou, faz os teus cálculos e coloca lá que você terminou a faculdade. E se você, supondo que você tá batendo datas, tá? Você falou assim, ó, eu terminei a escola em 1999. E aí você coloca lá que você começou a faculdade em 1998, você sobrepôs datas. Por isso que você tem que criar uma planilha mental, você tem que criar uma planilha no papel para você colocar as datas. Olha, tanta época eu estava fazendo a faculdade, depois tanta época eu estava fazendo meu curso técnico, depois eu estava fazendo aqui meu estágio, então de tal data a X data eu estava na faculdade, aí acima de tal data a X data eu estava fazendo meu curso técnico, e acima de tal data a tal data eu estava fazendo minha faculdade. Então essa cronologia, tá, é importante na hora que você vai fazer a aplicação lá, tanto do trabalho também, tá, como da faculdade, como dos cursos de inglês
né? Curso de inglês pode ser junto com o trabalho, tranquilo. Mas a faculdade com o trabalho já é como se fosse um estágio, né? Datas e locais são importantes, né? E o estudante, ele não trabalha. O estudante estuda. Eu sei que você trabalha, você corre atrás aí, você tá, metendo bronca, né? Tá estudando de noite e trabalhando de dia. Mas estudante não trabalha, porque se você se coloca como estudante e ainda trabalha, isso significa que você tem que voltar rápido para o Brasil, né? Você não pode passar muito tempo, você pode ter esse luxo de ir lá e gastar 20 mil, 30 mil reais numa viagem de 20 dias, um mês. Então você tem que, o que você tem que fazer? Você tem que ter um sponsor. O estudante, ele tem sponsor. Automaticamente, o estudante e sponsor são coisas padronizadas. É um padrão de visto aprovado. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que se tocar. Existe mais detalhes? Lógico que existe mais detalhes. Eu vou passar tudo isso para você. Vai lá embaixo. Inclusive, existe um bônus. Tá? Esse bônus são 40 minutos da minha consultoria para aqueles 100 primeiros da turma. Tá? Então, se você for lá e aparecer lá que tem um bônus ainda, é porque está valendo. Vai lá e vê, vai aqui embaixo no link, vai lá, moreiravisto.com.br, vai lá e vê se tem um bônus ainda, que você vai pegar esse bônus, você vai ter a minha ajuda, a minha consultoria, você vai ter o meu WhatsApp direto para me conectar com você e você deixar todas as suas perguntas, eu vou deixar tudo resolvido. Não vou passar você para assistente, tá? Eu vou atender você de verdade. Documentação, olha só que interessante, na documentação nós temos aqui, alguns detalhes, né? Imposto de renda, documentação da escola, extrato bancário, cartão de crédito, documentação Olerite, se você é dono de empresa, RGI do seu imóvel, tá? Quem não tem um RGI, existe uma forma de você, não é criar o seu RGI, mas você tem um recibo de venda, né, da tua casa, que você possa demonstrar lá. Opa! Então, você vai poder fazer essa demonstração um recibo de compra e venda. Só você pegar a pessoa que te vendeu a casa e você manda ele fazer um recibo de compra e venda. É o seu RGI. Né? Contra-cheque. Tá? O contra-cheque é o que você recebe, né, na tua empresa. Quanto você recebe? Você vai ter que levar pelo menos 3. Extrato de financiamento de apartamento. Leva também, porque supondo que ele fale assim, você não tem o RGI da casa, aí você vai falar, me desculpe, mas eu tenho aqui o extrato do financiamento do meu apartamento, da minha casa própria, tá aqui, ele vai ver que você tem casa própria no Brasil, tá? Mesmo você não tendo o RGI, né, no teu nome lá do imóvel, né? Contrato da sua empresa, se você é dono de empresa, você leva o seu contrato, e principalmente, por exemplo, você tem um contrato da empresa, a empresa é aberta e tal, aí ela precisa, para ela estar na loja, estar no shopping, ela tem que ter um alvará. Leva o alvará. Porque às vezes o camarada que tem empresa, o cônsul só vai pedir para ele o alvará da empresa. Você trouxe uma cópia do alvará, né, do contrato da empresa, então só isso já vai bastar para ele confiar em você e te dar o visto aprovado logo de primeira. Né? Interessante, né? Então, o extrato do sponsor, tá? Você tem um sponsor, você tem que ter. Quando é que o cônsul vai chegar e vai tentar arrancar toda essa documentação de você? Você sabe quando? Pois eu vou te dizer, presta atenção. Se o cônsul perceber aqui, presta atenção aqui, olha aqui, presta atenção. Pilar familiar, pilar financeiro, pilar da sua formação, pilar dos seus documentos, tá? Esse aqui é o último pilar que ele pergunta, tá? Pilar do seu objetivo e lastro. Ele só vai perguntar sobre os seus documentos se ele perceber que você deu alguma resposta que ele não entendeu ou que ele acha que você está mentindo. Então é nesse momento que ele vai, aliás, nesse momento, ou talvez bem no final, tá? Normalmente é no final, tá? Que ele vai querer comprovar, tirar a prova dos 9, que aquilo que você falou anteriormente vai validar ali na documentação. Então os documentos são a prova dos 9, a prova que ele valida. Então você conversou com ele, né? Ele viu que ele vai te aprovar e tal, mas você falou alguma coisa ali sobre valores que ele não entendeu bem, ou então você falou um valor muito próximo do limite, e aí ele pergunta para você assim, você tem casa própria? Aí você fala, não, eu moro de aluguel. Peraí, se ele morar de aluguel, já vai sair um bom valor aqui do salário dele. Aí, se você fala que tem casa própria, o que ele vai querer de você? Vai querer ver o teu RGI.
E o que você tem? Você não tem um RGI, mas você tem o documento de compra e venda da casa? Tá entendendo? Isso resolve o teu problema naquele momento. E aquele momento ali, aqueles 2 minutos que ele vai te dar, você tem que ir, sem dúvidas. Você não pode levar dúvidas pro cônsul. Você tem que chegar lá, sem nenhuma dúvida. Tem que chegar respondendo exatamente o que ele vai te perguntar. E para isso, no método lá, eu tenho um sistema que é um relatório de aplicação do formulário da EDS 160. O que é isso? Antes de você realmente aplicar, antes de você chegar lá e aplicar no formulário online, você vai ter um relatório que foi criado por mim, que tem respostas relacionadas ao que você vai responder ali. Automaticamente ele te dá uma visualização da tua porcentagem de aprovação. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei a minha experiência, são 10 anos de experiência, levando várias pessoas, várias famílias para os Estados Unidos, desde 2014. Então, isso eu botei num sistema automático, onde você vai fazer o teu preenchimento. Detalhe, quando você preenche ali, ele não grava nada do que você está preenchendo. Ele pega aqueles dados, faz a análise e te devolve a resposta e te dá um relatório de tudo que você anotou ali, e depois ele apaga tudo. Tá? Se você entrar de novo na página, já não tem, você tem que refazer tudo de novo, igual o formulário lá dentro. O formulário também é assim, tu entra, tu faz lá, preenche o formulário, tal, tudo bonitinho, e se você sair e voltar, ele apaga tudo. Então esse relatório, tá, da DS 160, ele chama relatório VSS. Lá no Moreira Vista você vai ver, relatório VSS, você clica lá, ele vai te dar um relatório. E o relatório completo, você vai ter esse link para você usar se você faz parte do nosso grupo lá, do Visto Sem Estresse. Tá? Então segue o link aqui embaixo, cara, que você está perdendo. Você não pode fazer aplicação, você não pode seguir em frente enquanto você não entender os 5 pilares, enquanto você não fizer se você não tem esse relatório, tá? Ele te dá um relatório que você pode jogar diretamente no teu WhatsApp e você vai ver todas as tuas respostas e você vai ver lá a tua porcentagem de aprovação. Só isso já faz você compreender vários aspectos da tua aplicação e o que vai ser perguntado para você no dia da sua reunião consular. Essa é uma parte muito importante, porque quando você chega lá e você já sabe o que o cara vai te perguntar, você já tem a resposta na cabeça, olha como é que as coisas se encaixam. Significa que você não vai ter que criar uma resposta naquele momento. Significa que você vai ter que lembrar a resposta. Entendeu? E o cônsul, ele percebe isso nos teus olhos. Ele olha para você e ele sabe quando você está criando e quando você está lembrando. É diferente, é totalmente diferente. Então, esse relatório é muito importante e ele está de graça. Corre lá que ele está de graça, tanto para o pessoal que faz parte do método Visto Sem Estresse, como para você também que vai chegar lá e vai fazer de graça. É um bônus que eu estou te dando, tá? Para quem chegou até aqui, né? Porque para quem saiu no início não vai saber que existe um sistema, um relatório que vai te dar uma porcentagem, vai fazer uma análise automática. Essa análise é baseada na minha experiência desde 2014, desde quando a Dilma ferrou lá com o Brasil lá em 2015 para 2016, foi impeachmentada. Então, você vai ter um relatório, uma análise baseado na minha análise, onde você vai receber lá a sua porcentagem de aprovação e você vai receber também um relatório. Esse relatório você vai aplicar ele na DS, igualzinho você está vendo ali. É uma ajuda assim, eu vou colocar para você, você está recebendo a oportunidade de ter o caminho GPS completo, tá, da situação que 99% dos brasileiros não tiveram. E sabe o que acontece? Que 90% das pessoas que estão chegando lá estão sendo negadas. E você vai escapar disso, assim, com um pé atrás e um pé na frente. Vai sorrir, vai receber 4 perguntas e vai ter o visto aprovado. Por quê? Porque você entende os pilares. Além de você entender os pilares, você fez o relatório. E quando você fez o relatório, você entendeu exatamente como você tem que fazer a aplicação. E se você for esperto e adquirir o método, você vai ter a minha ajuda 24 horas pelo WhatsApp. Você vai ganhar, corre lá, os 100 primeiros, você vai ganhar 40 minutos de consultoria minha, tá, online, para eu tirar todas as suas dúvidas.
E é como se você tivesse um especialista à sua disposição para você tirar todas as dúvidas e fugir totalmente de todos os erros e as armadilhas que tu vai encontrar lá na frente. O GPS ele vai desviar você de todos os buracos, todos os erros, todas as intenções que o cônsul tem de entender o teu verdadeiro objetivo de chegar nos Estados Unidos. E se você realmente é um turista de verdade, isso fica muito fácil. Se você realmente quer trabalhar nos Estados Unidos, ter o visto de trabalho nos Estados Unidos, isso vai ser muito fácil para você. Então, entenda os pilares, né? Faça parte da nossa comunidade lá, tem uma comunidade lá completa, tem a minha ajuda diretamente para você, e é isso que você vai ter. Esse vídeo está muito grande, você vê que tem muita coisa aqui, né? Você vai lá no site, o site está aqui, ó, moreiravistos.com.br, tá? É brasileiro. DS-160 reunião, fugindo dos erros e armadilhas fatais. Aqui embaixo tem um link, você clica nele que você já vai direto, e você vai ter a chance de você entender o processo, mas dentro tem todo um questionário dentro do relatório que vai te dar toda a análise, e a partir dessa análise você vai dominar tanto o formulário da DS-160, como você vai dominar também a reunião, porque você vai saber exatamente as perguntas que eles vão fazer para você, tá ok? Existem vários outros vídeos meus que eu tenho certeza que você vai se interessar, e talvez você queira fazer aquela corrida de vídeos, vários vídeos onde tem várias respostas, perguntas, mas eu digo para você, você não quer perder tempo, você não quer desanimar a tua família, né? Imagina, você vai fazer a aplicação total para toda a sua família, ou você vai fazer a aplicação para você, né? Para poder ir trabalhar nos Estados Unidos, e você erra uma pergunta, você erra uma parte do formulário, ou você não tem noção de quais são suas fraquezas dentro dos pilares, e aí teu visto é negado. Quando teu visto é negado, você toma uma marquinha lá, uma red flag, uma bandeira vermelha lá na tua situação, e fica muito mais difícil para você. Então, faça como todo mundo lá no site fez. Todo mundo foi aprovado. Por quê? Porque entendeu os pilares, seguiu o relatório, foi feita uma análise dos relatórios, tirou dúvidas comigo, e você vai chegar, você vai dominar a reunião e vai fazer uma aplicação perfeita, exatamente aquela aplicação que o cônsul deseja ver de você, tá ok? Então um abraço, vai lá agora, não perde tempo, porque talvez possa sair do ar, né? Eu não sei, pode sair do ar porque o Brasil tá uma loucura, né? Tudo aumentando, o seu dinheiro não vale mais nada. Cada dia que passa no Brasil, o seu dinheiro vale menos ainda. então, a melhor coisa que você tem que fazer é você resolver logo esse problema na tua vida. E não é que você vá pegar uma consultoria de R$2.000, R$5.000. Calma, calma. Grandes empresários estão pagando isso. Mas você pode fazer algo melhor. Você pode concentrar aqui e aprender isso. E você aprendendo isso, tanto vai valer para você, como para a sua família toda. Porque você vai fazer a aplicação para todo mundo de uma forma coerente. Você vai ter, inclusive, tem outro bônus lá, tem um vídeo completo de como você fazer o teu plano de viagem, importantíssimo. O plano de viagem, ele vai no objetivo e no lastro, tá? Aqui, ó, no objetivo e no lastro, aqui, ó, ele vai no plano de viagem. Eu tô abrindo aí para você ler. Então, eu não vou ter tempo de falar isso com você agora, tá? Mas com certeza é um bônus incrível, tá? Além de você entender como baixar o seu score, além de você ter a minha consultoria completa, né? Eu tirando 24 horas no WhatsApp para você, diretamente no meu WhatsApp, além de você poder ter o seu plano de viagem. Eu vou te ensinar como é que você vai fazer um plano de viagem. Você tem que pegar essa promoção dos 100 primeiros, tá? Se tiver lá, mete bronca, tá? O relatório também está lá para você preencher, para você entender e receber isso gratuitamente. Você vai receber gratuitamente lá um relatório completo da sua aplicação. Você só tem que fazer isso aqui, ó. Pegou, colou, pegou, colou, pegou, colou. Pronto, acabou. Entendeu? Eu te espero lá dentro, então, se você estiver realmente interessado em chegar nos Estados Unidos da forma fácil e segura, fugindo dos erros e das armadilhas que tem dentro da DS,
E no dia da sua reunião, você segue agora aqui e eu vou tentar fazer o máximo para te ajudar de coração, ok? Um abraço, te vejo lá dentro.